do Alentejo. E tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A pandemia de Covid-19 abalou todos os setores da sociedade. O movimento associativo e as coletividades portuguesas não escaparam a estes abalos. A suspensão das suas atividades desportivas, culturais ou recreativas levou a uma gigantesca redução das receitas, enquanto uma grande parte das despesas se mantêm, nomeadamente com trabalhadores, sedes e encargos inerentes, pondo em causa a sobrevivência de muitas delas. É inegável o serviço que estas entidades prestam às populações, quer seja na pequena aldeia ou na capital, sendo inegável a expressão riquíssima e muito abrangente da participação cidadã. Hoje, o futuro das associações está dependente de uma urgente e eficaz intervenção por parte do Governo em coordenação com as autarquias locais. Hoje falamos da Casa do Alentejo. A Associação Regionalista Casa do Alentejo, fundada em 1923, tem desde 1932 a sua sede no magnífico Palácio Alverca, na Baixa Pombalina, onde, para além de um espaço de convívio da diáspora alentejana, desenvolve uma atividade riquíssima de representação e promoção do Alentejo, divulgando a sua cultura e património, dando voz e espaço às mais diversas expressões artísticas, culturais, económicas e sociais desta vasta região. Uma verdadeira embaixada do Alentejo. Esta casa é também um marco de referência na visitação da cidade de Lisboa para o turismo internacional. A atração turística da Casa do Alentejo, que está ao nível de muitos outros espaços históricos emblemáticos da capital, deve-se a 3 fatores. O prestígio e qualidade da gastronomia alentejana, o interesse pela singularidade histórica e cultural do povo alentejano, o fator que engrossou com a classificação do Cante pela Unesco em 2014 como Património da Humanidade e a riqueza, beleza arquitetónica e artística do Palácio Alverca, classificado como Monumento de Interesse Público em 2011. Este palácio urbano, dos inícios do século XVII, edificado entre 2 troços da muralha fernandina, desperta grande curiosidade. O Palácio Alverca integra um conjunto de painéis de azulejos de grande riqueza cromática do ciclo dos mestres do século XVII, bem como uma prolixa decoração azulejar da autoria de Jorge Colasso, que assumem especial relevância na história das artes decorativas em Portugal. Como tal, este palácio, este autêntico museu vivo de acesso gratuito, necessita de constantes cuidados e intervenções de manutenção e restauro, sendo mais uma fonte de despesa que é feita com grande esforço da direção da Associação da Casa do Alentejo. É também por esta importância que trazemos hoje este assunto à Assembleia da República. Sucede que desde março, com a pandemia da Covid-19, as receitas da Casa do Alentejo diminuíram cerca de 84% devido sobretudo à quebra do turismo e com ele da atividade da restauração. Contudo, a Casa do Alentejo tem tentado manter a atividade, seja ela cultural, recreativa, o serviço de restauração e bar, sempre cumprindo as regras impostas pela DGS. Mas as receitas ficam muito aquém do necessário. Ciente das suas responsabilidades sociais, a Associação viu-se obrigada a recorrer a todos os mecanismos de apoio disponíveis, nomeadamente ao layoff e à construção de um empréstimo de 400 mil euros com o aval do Estado para salvar os 32 postos de trabalho atuais, tendo estes já sido 44 antes da pandemia. A incerteza do futuro levou a direção da Casa do Alentejo a considerar muito difícil prolongar para além de janeiro esta situação. É certo que a Câmara Municipal de Lisboa decidiu ontem um apoio extraordinário à Casa do Alentejo. Muito aquém do necessário, mas um balão de oxigênio sem dúvida, mas ainda insuficiente. O projeto de resolução que hoje discutimos, apresentado pelos Verdes, pretende chamar a atenção para as dificuldades que as associações e coletividades estão a sentir, para que não testemunhemos o encerramento de um espaço cultural,
um espaço turístico, um espaço vivo da história e vida do movimento associativo, também para a cultura alentejana. É necessário que o Governo, em articulação com os municípios, garanta uma solução financeira viável para que seja possível manter os postos de trabalho e a sua atividade em funcionamento para além do fim de 2020. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Peitinho. Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. A Casa do Alentejo é uma instituição com quase um século de existência e encontra o seu futuro em risco e veio pedir auxílio às instituições públicas para não encerrar. Localizada na Baixa de Lisboa, no edifício classificado como Património Nacional, a Casa do Alentejo é um dos espaços mais emblemáticos da capital. Apresenta-se na sua página como uma instituição colocada ao serviço dos alentejanos em geral e, em particular, dos radicados na cidade de Lisboa e periferia, mantendo uma constante colaboração com as autarquias de Lisboa, Setúbal e Alentejo. Assume, também na sua página de apresentação, assume como prioridade de intervenção a dinamização, promoção e preservação da cultura alentejana. Para isso, possui um espaço cultural polivalente, animada por uma atividade cultural muito intensa. A direção da Associação inscreve-se na discussão dos problemas atuais e promovendo a organização de conferências, congressos, manifestações culturais que se realizam periodicamente no Alentejo, com vista ao desenvolvimento regional, à melhoria da qualidade de vida dos alentejanos e à preservação dos seus costumes. Nos quase 100 anos da história da Casa do Alentejo, que começou por chamar-se Grêmio Alentejano, cabe uma república recém-nascida, uma ditadura de quase meio século, uma revolução e uma democracia. Mas esta história está a ser perdida, ou pode ser perdida. A Casa do Alentejo luta pela sua sobrevivência e teme-se que só aguente até ao final do ano, se não houver uma intervenção de emergência que garanta os apoios financeiros que a instituição necessita para fazer face aos compromissos assumidos. A sua subsistência é garantida pelas receitas geradas pelo bar e pelo restaurante, mas estas têm sido insuficientes para cobrir as despesas. Antes da pandemia e do confinamento, num dia normal, o restaurante servia cerca de 300 refeições por dia. Com o estado de emergência decretado em meados de março, o início da situação pandémica no país, o restaurante, o bar e a atividade cultural da associação pararam. Com o desconfinamento, a perspectiva da retoma ficou muito aquém do que se pretendia e esta foi agravada a partir de agosto com o aumento dos casos de infecção. Os restaurantes e as salas estão às moscas, não há turistas, não há clientes. A direção diz que nos melhores dias atuais consegue vender ou servir cerca de 15 a 20 refeições. Esta diferença provocou uma quebra na ordem de 84% e os prejuízos ascendem entre os 18 e os 20 mil euros por mês e as despesas mantêm-se na ordem dos 50 mil euros. Esta situação é cada vez mais difícil e coloca em risco os 32 postos de trabalho e o pagamento a fornecedores. Para fazer face a esta crise que se vive na Casa do Alentejo, foi aprovado em reunião de Câmara Municipal de Lisboa, numa proposta subscrita pelo vereador de Educação e dos Direitos Sociais, Manuel Grilo, uma atribuição de 187 mil euros do Fundo de Emergência Social da Câmara Municipal de Lisboa. Contudo, esta verba, embora necessária, continua a ser insuficiente e não consegue cobrir as necessidades. Portanto, é necessário continuar a encontrar soluções para que esta emblemática associação cultural e recreativa sobreviva. Infelizmente, a Casa do Alentejo é apenas um dos milhares de exemplos de estabelecimentos comerciais e restaurantes que se encontram numa situação desesperada. Desde o início da pandemia, encerraram 111 lojas na Baixa de Lisboa. Esta situação resulta de um conjunto de decisões erradas que tornaram aquela zona da cidade exclusivamente dedicada ao turismo. Nela concentram-se hotéis, hostels, Airbnb, restaurantes, lojas, mas não há uma diversificação da atividade económica que poderia garantir a sobrevivência da atividade destas instituições e destes serviços nessa zona. Portanto, outras zonas de Lisboa menos dependentes do turismo têm estado a sobreviver. O que é importante é encontrar uma resposta robusta que permita a sobrevivência da Casa do Alentejo. Muito obrigada. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Norberto Petinho, PS. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Casa do Alentejo, fundada em 1923, com sede na Rua das Portas, Santo Antão, na Baixa de Lisboa, é uma associação cultural e regional que contribui para a divulgação, o estudo, a defesa e a valorização da cultura alentejana em toda a área metropolitana de Lisboa. Promovendo o turismo da região, divulgando o cante, a música e a dança, colaborando no lançamento de livros, organizando exposições, encontros e diversas manifestações de caráter cultural e regional, a Casa do Alentejo tem contribuído de forma decisiva para o desenvolvimento de relações com os alentejanos residentes na área metropolitana, aprofundando as suas raízes e ligação com o seu território de origem, sendo por muitos considerada como a Embaixada do Alentejo no capital do país. A Casa do Alentejo é uma referência cultural da cidade de Lisboa, sendo um parceiro de grande importância na resposta turística naquela zona da cidade e onde se pode desfrutar da excelente gastronomia alentejana. O edifício onde está assediada, um dos mais interessantes de Lisboa, é o antigo Palácio Alverca, construído em finais do século XVII, junto a uma das principais entradas da cidade velha. A Casa do Alentejo tem tido um papel de extraordinária importância na conservação e no restauro deste imóvel classificado como monumento de interesse público, substituindo-se a outras entidades no financiamento das várias intervenções realizadas ao longo dos últimos anos e aplicando aí parte muito significativa dos seus orçamentos anuais. As receitas que suportam a atividade da Casa do Alentejo e muito especialmente o restauro do imóvel e do seu valioso recheio são conseguidas na sua grande parte pelos resultados da restauração. A pandemia teve impactos em todos os sectores da sociedade, mas a restauração é sem dúvida um dos setores mais afetados. Neste caso, com a agravante da resposta dada pela Casa do Alentejo ser dirigida para grandes grupos que com regularidade lotavam as cerca de 400 lugares dos 2 salões. Assim, ao longo dos últimos meses, a Casa do Alentejo tem visto as suas receitas na área da restauração sofrerem quebras que, segundo a direção, atingiram os 84% relativamente ao mesmo período em 2019. Apesar dos apoios disponibilizados pelo Governo, a Casa do Alentejo recorreu ao regime de layoff simplificado e a um empréstimo bancário de 400 mil euros com aval do Estado. Esses apoios ajudaram, mas têm-se mostrado insuficientes para a Casa do Alentejo assegurar os compromissos inerentes à sua atividade regular, garantir a manutenção dos 32 postos de trabalho e continuar a assegurar a preservação do Palácio. É, pois, da maior justiça reconhecer o esforço na preservação de um património que é também um ponto turístico da maior importância na Baixa Lisboeta e na manutenção de uma resposta gastronómica de grande qualidade que a Casa do Alentejo tem oferecido a turistas nacionais e internacionais e que muito tem contribuído para a dinamização daquela zona da cidade. Reconhecendo esta realidade e assumindo que, por causa da crise, a Casa do Alentejo sofreu uma diminuição da capacidade de resposta e uma grave redução das suas receitas anuais, a Câmara Municipal de Lisboa deliberou, na sua reunião de ontem, atribuir à Casa do Alentejo um apoio extraordinário de 187 mil euros no âmbito do seu Fundo de Emergência Social. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista congratula-se com esta resposta positiva à candidatura apresentada pela direção da Casa do Alentejo. Boa notícia é também a recomendação aprovada por unanimidade nas segundas e sétimas comissões permanentes da Assembleia Municipal de Lisboa, no sentido do Pelour da Cultura e o Pelour da Economia e Inovação contribuírem e colaborarem com a Casa do Alentejo, quer na área da restauração, quer na recuperação e manutenção do Palácio. Depois deste justíssimo apoio do município de Lisboa, é fundamental que exista uma resposta positiva dos municípios alentejanos ao apoio regular à atividade da Casa do Alentejo, designadamente na dinamização, promoção e preservação da cultura alentejana. Na recente visita à Casa do Alentejo e nos contactos mantidos com a direção da Associação, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, muito em especial, os 8 deputados eleitos pelos círculos eleitorais do Alentejo, manifestam também toda a disponibilidade para colaborar com a Associação no sentido de se encontrarem os caminhos para ultrapassar as dificuldades
e para sensibilizar as autarquias para uma colaboração mais estreita e efetiva. O caminho a percorrer poderá e deverá passar por uma maior participação de todos os municípios alentejanos, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, do Turismo Alentejo e de outras entidades e empresas do Alentejo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não esquece a relevante história da Casa do Alentejo e tudo fará para manter vivo este testemunho da nossa terra e das nossas tradições. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Casa do Alentejo é uma estrutura incontornável da cidade de Lisboa e fundamental no movimento associativo da cidade e na sua vida cultural, recreativa, social e até política. Esta instituição coloca o Alentejo e as suas tradições no coração da cidade como que uma verdadeira embaixada da região na capital. É um ponto agregador da comunidade alentejana, assim como também, do ponto de vista histórico e do monumento, também tem a sua relevância e expressão. O Palácio de Alverca, onde se localiza, assume assim um papel-chave num turismo que não abdica daquilo que é a sua genuinidade em troca de uma maior rentabilidade. Neste momento em que as restrições que têm sido impostas pela crise sanitária colocam em risco a existência não só desta instituição histórica da cidade de Lisboa, o que naturalmente exige da parte do Governo um conjunto de medidas que, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, garantam a sobrevivência da Casa do Alentejo, apesar daquele apoio que já aqui foi efetivamente mencionado, que a própria Câmara Municipal de Lisboa deu, é insuficiente para satisfazer as necessidades da mesma, mas é também necessário haver uma visão estrutural para aquilo que é a retoma e a preservação de casas históricas, seja na nossa cidade de Lisboa, seja efetivamente em todo o país. E por isso mesmo é que, se salvar a Casa do Alentejo é importante, não nos podemos esquecer que esta não é a única estrutura ou instituição com relevância histórica que está de facto aqui em causa com a crise socioeconómica que tomou seguimento à crise sanitária. Senhoras e senhores deputados, é por isso mesmo neste contexto que é importante também salvar outras realidades, como por exemplo o Teatro Maria Vitória, que a poucos metros da Casa do Alentejo viu o seu fim à espreita após muitos anos de duras lutas. Deixar, por exemplo, morrer também o Maria Vitória, deixar morrer o Teatro da Revista Profissional e Regular em Portugal. Temos também o caso, por exemplo, do Café Majestic, um café histórico na vida intelectual e cultural da cidade do Porto, que a crise sanitária fechou portas e colocou numa situação muito delicada. País fora, temos de facto diversos cinemas, cineteatros, teatros, grupos de teatro, ou espaços culturais e regionais que estão neste momento no limbo entre o seu fim e a sobrevivência, havendo o risco real do já insuficiente tecido cultural diminuir ou desaparecer em muitas zonas do país. É por isso que é preciso agir de forma integrada e salvar todas estas entidades e instituições. Depois da apatia de alguns, quando o turismo de massas descaracterizou as nossas cidades, não podemos deixar agora as poucas instituições genuínas das nossas cidades desaparecerem e com isso perdemos um tecido importantíssimo no nosso país. É por isso mesmo, cientes destas necessidades, que no Orçamento de Estado para 2021 tínhamos apresentado propostas que visavam, de alguma forma, dar respaldo a estas instituições. Infelizmente, elas foram chumbadas e, num contexto de crise como a que estamos a viver, elas poderiam, de facto, beneficiar a parte comercial da Casa do Alentejo, o que foi, infelizmente, afastado. Falo, por exemplo, dos apoios extraordinários à tesouraria, em contexto de Covid-19, que visava apoiar estas instituições. Não tendo sido possível conseguir estes apoios e com expressão na vida destas entidades, o que impediria o seu fim, naturalmente queremos acompanhar esta iniciativa do PEV, que é já um passo também para que não se deixe cair a Casa do Alentejo e esperamos que a BF treche uma visão para que não se deixe cair as demais instituições do nosso país. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu quero começar por felicitar a Sra. Deputada Mariana Silva pela iniciativa que os Verdes aqui trazem relativamente à Casa do Alentejo. Ouvimos aqui a descrição, é uma casa praticamente centenária, daqui a 3 anos faz os seus 100 anos de existência e tem um papel importante naquilo que é a afirmação do próprio Alentejo, seja na sua vertente patrimonial, seja na sua vertente cultural, seja na sua vertente também gastronómica, e isso também é relevante, e que está sediada esta mesma Casa do Alentejo
num bonito palácio de Lisboa, na Baixa Pombalina, e, portanto, nós não podemos estar mais de acordo com aquilo que é a atividade da Casa do Alentejo, que se traduz numa própria Embaixada do Alentejo. E eu trago aqui o próprio lema da Casa do Alentejo, que ostenta o lema um povo, uma cultura, uma região. E é precisamente isto. É esta afirmação da Casa do Alentejo que é importante sublinhar, que é importante apoiar e que ainda ontem a Câmara de Lisboa, e bem, deu esse mesmo apoio. Já o tinha feito a Assembleia Municipal em termos de recomendação e hoje, pelo que percebe aqui das diferentes intervenções, também há aqui um apoio e um largo consenso. Agora, é preciso dizer o seguinte, e a senhora deputada também falou nisso na sua intervenção, e que diz que o exemplo da Casa do Alentejo é um exemplo de outras entidades, de outras associações recreativas, desportivas, culturais, e que estão a viver momentos muito difíceis. E é este o momento em que o Governo Central, aquelas que são as autarquias, têm que se articular para não deixar morrer estas mesmas atividades. São atividades que não só afirmam a cultura, afirmam aquilo que é a nossa identidade, mas também representam, em muitos casos, postos de trabalho. Aqui no caso da Casa do Alentejo estamos a falar de 32 funcionários. E isso é relevante em termos daquilo que também é a própria intervenção social da mesma. Efetivamente, e a pandemia, infelizmente, trouxe esta má notícia para muitas atividades, que levou à paralisação de muitas daquelas que eram as suas atividades. E com essas atividades conseguiam ter receitas que agora não conseguem ter. E o que é que nós temos, e ouvimos aqui várias intervenções, e percebemos isso também da leitura da própria iniciativa dos Verdes, e na própria Assembleia Municipal isso também foi sublinhado, que tem a ver com o seguinte, é o endividamento destas entidades. E muitas vezes fala-se do endividamento das empresas, mas agora também falamos do endividamento das associações. E temos o endividamento das famílias. E isto deve-nos fazer parar, pensar e refletir que caminho é que estamos a seguir, que país é que vamos deixar para amanhã, principalmente para aquelas que são as próximas gerações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta, PSD. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Para já começo por agradecer a iniciativa dos Verdes, que obviamente o PSD acompanha. Esta desgraça que caiu sobre nós já nos levou tudo, já nos levou tanto e arrisca-se a levar-nos o nosso património e todos os nossos tesouros. E eu quero sublinhar aqui uma coisa, o PSD tem alertado a Ministra da Cultura para o que está a passar e isto é muito, muito grave. Isto é muito, muito grave e a Ministra da Cultura e o Ministro da Economia também têm que ter a noção que os apoios que se dão às empresas têm que ter equidade. Tratar diferente aquilo que é diferente, igual aquilo que é igual. E a cultura, o património cultural, tem que ter critérios de majoração, tem que ter uma bonificação. Este exemplo é ótimo para nós explicarmos exatamente aquilo que nós queremos dizer, para ver se realmente a Ministra da Cultura nos ouve. É o seguinte, a Casa do Alentejo reúne em si dois tipos de património, o património arquitetónico material e o património imaterial. Só isto é um valor em si. O facto de fundir em si dois tipos de património num edifício é um valor em si. E se as pessoas têm dificuldade em perceber o que é património cultural, deviam ter um sininho quando a associação tem mais de 50 anos e um carrilhão inteiro quando se aproxima dos 100. E o Ministro da Economia e a Ministra da Cultura têm que perceber isto. Não podem estar a correr a par e passo com todas as outras entidades e com todas as outras empresas. Portanto, indo ao edifício e viajando um pouco por aquilo que as pessoas que podem e que entram e que visitam a Casa do Alentejo descobrem. Portanto, é um edifício, como já aqui foi dito, do século XVI, o Palácio Alverca, com uma fachada austera, que revela uma surpresa incrível para quem entra lá para dentro. Todos o Boémia, a Lisboa Boémia dos anos 20, de Charleston, da introdução da cocaína, de coisas muito mais sinistras, de um mundo completamente bizarro que se passa dentro daquele palácio do século XVII. Mas isto também é Lisboa e é esta surpresa do século XVII para o início dos loucos anos 20 e da boemia de Lisboa que nós descobrimos quando visitamos aquele objeto. E depois, quando estamos lá dentro, o que é o património imaterial que nós falamos é a gastronomia do Alentejo, que é, objetivamente e sem margem para discussão, uma das melhores do mundo. Portanto, como é que nós temos este palácio incrível, com dois tipos de estilos, com uma contradição que os nossos turistas descobrem, com esta gastronomia lá dentro, e temos que trazer ao Parlamento este problema?
Isto aqui já devia ter sido salvaguardado, já devia ter sido assegurado, já devia ter sido uma atenção da nossa Ministra da Cultura e nós vamos voltar a chamar a atenção. Já aconteceu com Maria Vitória, já aconteceu com a Politeama, está a acontecer com todos os nossos tesouros, os tesouros da nossa capital. No dia em que nós voltarmos a abrir as portas ao turismo, estas instituições têm que existir. Portanto, resumindo e concluindo, eu gostaria de vos apelar, a Ministra da Cultura, que não está aqui, mas que nos ouça, poderia apelar aos 10% do PIB da União que nós temos por causa do turismo. E destes 10%, 40% são por causa de instituições como a Casa do Alentejo. As pessoas visitam e há turismo na Europa por causa de instituições como a Casa do Alentejo, que combinam património material e património imaterial. Conseguem fazer a fusão há quase 100 anos no mesmo espaço destas duas realidades. Portanto, primeiro ponto, 10% do PIB. Também podia falar de George Steiner, que estávamos a falar outro dia dele, da ideia da cultura europeia, da ideia dos cafés, da ideia de que a Europa não é outra parte do mundo e são estas instituições que a reforçam. A Casa do Alentejo, mais uma vez, um exemplo incrível por fazer a fusão dos anos 20, daquilo que foi a loucura dos anos 20 em toda a Europa, com aquilo que foi a Lisboa pré-pombalina e com o que é a gastronomia do interior do país. Mas, na verdade, se vocês não forem sensíveis a estes números, se não forem sensíveis ao PIB e se não forem sensíveis à cultura europeia e este conceito cultural, eu quero apelar a toda a gente que nos está aqui a ouvir que vá à Casa do Alentejo se nunca foi. Isso, na verdade, é o mais importante. Qualquer pessoa que ouça desta minha intervenção nesta sala, fora desta sala, em que sítio for, urgentemente, se não conhece este espaço, ainda não conhece Lisboa, ainda não conhece a nossa cultura. E se depois de ir a este espaço não percebe que é urgente termos critérios de bonificação de património cultural nos apoios às empresas, como nós temos estado a dizer à Ministra da Cultura e ao Ministro da Economia, se mesmo assim não perceber isto, eu muito honestamente, caros amigos e caras amigas, caros deputados, Sr. Presidente, se ainda não perceberam isto, ainda não perceberam nada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu julgo que o facto de ser sócio da Casa do Alentejo há já uma boa dezena de anos não me obrigará a fazer uma declaração de eventual interesse particular, porque aquilo que estamos a tratar é de facto do interesse coletivo e permitam-me que diga, senhoras e senhores deputados, quem vá à Casa do Alentejo e olhe para as paredes da Casa do Alentejo não conseguirá ver aquilo que de mais importante ela tem. Porque o valor da Casa do Alentejo está, sobretudo, no trabalho cívico, social e cultural que a partir daquele edifício é feito, com a projeção da cultura, das tradições, das práticas do Alentejo e das suas populações, com o testemunho da história de uma associação regionalista que atravessou vários períodos da vida nacional, alguns deles particularmente complexos, nunca deixando de albergar naquele espaço todos aqueles que, do ponto de vista cívico, político, cultural, social, procuravam lutar por um país mais justo, mais desenvolvido, de progresso e, particularmente, pela expressão dessa luta pela justiça, pelo progresso, pela igualdade e pelo desenvolvimento a partir da realidade do Alentejo e da realidade vivida pelas suas populações. E o contributo que, ao longo de décadas, a Casa do Alentejo tem dado para a valorização do património e da cultura do Alentejo é, de facto, um valor intangível que não pode ser alcançado olhando para as paredes da Casa do Alentejo, mas que está registado ao longo da sua história de forma inegável e numa lógica de vivência por todos daquele espaço e da cultura que ali se projeta. Naturalmente, há também um elemento relevante na Casa do Alentejo e no trabalho da Casa do Alentejo, que é o contributo que a Casa do Alentejo e particularmente as suas direções ao longo destas últimas décadas, desde o 25 de Abril, foram dando para a valorização, para a vivência da cidade de Lisboa, para a valorização do seu património edificado, com uma intervenção naquele imóvel que já foi aqui referido
em várias intervenções, mas com uma intervenção naquele imóvel com vista à sua preservação, à sua recuperação, até à sua classificação, que só tornam ainda mais prestigioso o trabalho desenvolvido pela Casa do Alentejo e com um trabalho verdadeiramente notável do ponto de vista da recuperação do edifício e daquilo que deve ser verdadeiramente o objetivo da recuperação patrimonial, que é a perspectiva da recuperação do edifício para que ele possa ser vivido, usufruído por todos, e a abertura que a Casa do Alentejo tem assegurado às mais diversas atividades de índole social, cultural, desportiva e até política, refletem precisamente essa perspectiva sã e que é de valorizar, de recuperação e de valorização do património edificado. Infelizmente, as dificuldades que a Casa do Alentejo hoje atravessa refletem as dificuldades que milhares de associações, de coletividades de cultura, recreio e desporto, de pequenas e médias empresas estão a atravessar em consequência dos impactos económicos e sociais da epidemia e das medidas de combate à epidemia. Podíamos dizer até que as dificuldades, a origem das dificuldades económicas que a Casa do Alentejo hoje atravessa, não estão para lá das dificuldades que estão a esmagar muitos desses milhares de entidades que, do ponto de vista económico ou do ponto de vista social e cultural, têm atividades como a restauração, o seu sustento financeiro ou a sustentação financeira para as suas mais diversas atividades. E há, de facto, a necessidade de uma resposta que eu diria que é uma resposta em 3 dimensões que tem que ser assegurada. Por um lado, uma resposta de emergência para salvar a Casa do Alentejo, salvar a instituição enquanto tal. Por outro lado, uma intervenção de emergência que salvaguarde a atividade cívica, cultural e recreativa que corre o risco de desaparecer, não apenas na Casa do Alentejo, mas na vida de milhares de outras associações e coletividades pelo país que precisam dessa intervenção de emergência para que, dos mais jovens aos mais velhos, a prática cultural, a prática desportiva, a prática cívica não desapareça em consequência da epidemia. E, por último, a necessidade de uma intervenção que encontre soluções de apoio por parte do Estado ao desenvolvimento da atividade das associações regionalistas, das associações e coletividades de cultura, recreio e desporto, para que mantenham e desenvolvam a sua atividade, que é verdadeiramente estruturante do tecido social, cultural, recreativo e desportivo do nosso país. Há algumas medidas inscritas no orçamento, concluo, Sr. Presidente, há algumas medidas que foram inscritas no orçamento para 2021 que eventualmente poderão dar resposta a algumas destas dificuldades, particularmente as medidas de apoio às pequenas e médias empresas, de apoio à tesouraria, de apoio ao pagamento dos salários. Esperemos que para lá disso haja outro contributo diretamente dirigido às dificuldades que são atravessadas pela Casa do Alentejo. Não deixamos de saudar e de valorizar a iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes, que naturalmente acompanhamos como contributo que pode ser dado para esse objetivo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora ao encerramento deste ponto. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV. Obrigada, Sr. Presidente. Não posso deixar de valorizar o consenso demonstrado por todos os partidos relativamente a este projeto, demonstrando a sua oportunidade e a sua atualidade, porque é realmente importante apoiar a Associação da Casa do Alentejo e manter os postos de trabalho e preservar o património cultural existente. Os Verdes não ignoram o apoio anunciado ontem pela Câmara Municipal de Lisboa à Casa do Alentejo, vai ajudar a saldar a dívida fruto da pandemia e permitirá continuar com o bom trabalho feito até hoje. No entanto, também não podemos ignorar o calvário, porque esta e outras estruturas passaram este ano e que este apoio surgiu apenas a poucos dias do fim do ano 2020. E, coincidentemente, na véspera da discussão do projeto de resolução Salvar a Casa do Alentejo. Mas o que hoje aqui ficou claro é que, sem medidas excepcionais e imediatas do Governo, muitas coletividades históricas podem perder-se neste ano complexo. E isto não podemos aceitar. Trata-se de uma rede com milhões de associados e com dezenas de milhares de dirigentes. E, em muitos casos, são os únicos elementos da iniciativa local. E recordemos que algumas destas instituições estão e estiveram ainda a braços com as tentativas de despejo de sedes históricas em consequência das alterações à legislação do arrendamento promovido pelo anterior governo PSD-CDS, e isto é preciso mudar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluímos assim esta discussão. O projeto de resolução será